Olá, estamos aqui hoje em mais um A Caixa Preta, o programa que é feito por e para pessoas que amam cinema. A nossa convidada de hoje é a Ana Carolina Marinho. Ana Carolina, é um grande prazer ter você aqui e eu vou começar apresentando um pouco sobre a Carol, que eu vou te chamar assim, né? Posso? Claro. Vou começar apresentando um pouco sobre a Carol, mas antes disso eu queria pedir para que vocês curtam o nosso canal e agradecer também o nosso patrocinador João Gatti, que faz meu cabelo e minha maquiagem para esse programa. Ana Carolina Marinho. Ela é roteirista, diretora, atriz e escritora. É diretora de um dos documentários mais comentados da 27ª edição da Mostra Tiradentes, chamado Eu Também Não Gozei, que conta a saga de uma mãe tentando encontrar o pai de seu filho dentre 4 opções que falam quase em uníssono, que também não gozaram. O documentário flerta com temáticas caras à maternidade como o patriarcado, o machismo e o abandono paterno. Ana também roteirizou o filme A Mãe, de Cristiano Burlan, vencedor do prêmio de melhor direção do Festival de Gramado. Assina o roteiro e integra o elenco de Antes do Fim, uma coprodução com o Canal Brasil que angariou o prêmio APCA em 2019. Em 2020, estreou a série Paulo Freire, Um Homem do Mundo, do Sesc TV, que também corroteiriza, né, e produz. Dirigiu o curta-metragem Entre, que estreou em competição no FBI London Film Festival em 2019. E depois seguiu para o Festival do Rio, o Festival de Havana, entre outros. Eu adoro esse curta, eu assisti para poder conversar com a Ana. É um curta incrível, não sei se está disponível já na internet. A gente colocou ele disponível no Linktree do perfil do Instagram da Arenga Filmes. Arenga Filmes, que é o coletivo, né, que representa os trabalhos da Ana Carolina e também das suas parceiras de criação. Então, só para terminar aqui, a Ana é nascida em Natal e veio para São Paulo em 2011. E aqui ficou. E ela também é membro fundadora do coletivo Estopou Balaio, no qual há mais de uma década desenvolve uma residência artística no bairro Jardim Romano, na periferia de São Paulo, que eu tive a oportunidade já de... ontem a gente teve uma palestra aqui na IC, que é a Semana de Orientação. Então, em alguns momentos, a gente pode se referir a isso, sobre ontem, foi isso que aconteceu, e eu já tive a oportunidade de dizer da minha profunda admiração por esse teu trabalho, como educadora e tudo que envolve, né, a transformação de vidas, é uma coisa que me emociona e admirei muito, assim, toda a construção do coletivo do Estopou Balaio. E eu acho que ele também é um marco na sua trajetória, né, Ana? Então a gente talvez pudesse começar por aí, porque pelo que eu já conheço um pouco de você, é uma das primeiras coisas, né, que você começa a construir, assim, em São Paulo, quando você chega. Exatamente. Eu vim em 2011 para estudar atuação numa escola de teatro, na SP Escola de Teatro. E nesse ano que eu chego também com a outra amiga de Natal, que estava migrando junto. E a gente tem um parceiro que já tinha migrado de Natal para cá. E a gente começa a sonhar juntos um projeto de grupo, né? Eu venho eu venho de um repertório, assim, de compreender o teatro a partir da gestão do teatro de grupo. Mesmo em Natal, assim, eu já fazia teatro antes de migrar para cá, na perspectiva do teatro de grupo, que tem uma outra mentalidade mesmo, um jeito de se produzir, de se autogestar, né? E aí, quando a gente vem e migra, a gente começa a sonhar esse sonho de forma conjunta, assim, né? Como montar um grupo de teatro em São Paulo. E aí o João Júnior, que era esse parceiro, né, que também era de Natal, já estava aqui, ele participava como educador num programa de iniciação artística para crianças num bairro da Zona Leste de São Paulo, que é o Jardim Romano. E ele contava histórias muito fantásticas, que as crianças que ele dava aula contavam, né? E eram histórias, assim, de pescarias na enchente, de peixes gigantes, de que o rio estava dentro de casa, de que... Enfim, eram histórias muito fabulares, assim, para dar conta de um trauma social que aquele bairro e aquelas crianças tinham enfrentado recentemente, que tinha sido uma enchente que durou meses com o bairro alagado. De 2009 para 2010, o bairro ficou 3 meses com algumas ruas a 1 metro, 1,5 metro de altura a água.
3 meses, né? Então isso muda a subjetividade de quem mora ali, assim. E a gente começou a se encantar com aquelas histórias das crianças e a gente começou a querer conhecer os pais dessas crianças para saber se a gente poderia pensar um projeto, de fato, a partir daquelas histórias das crianças e, quem sabe, ter as crianças junto, né? E quando a gente conhece os pais delas, a gente descobre que eles tinham vindo do Rio Grande do Norte, todos da mesma cidade, inclusive do meu pai, chamado Marizal. E aquilo, para a gente que estava chegando, era como um acolhimento, assim, uma sensação de pertencimento, né? Porque naquele lugar da cidade, de algum jeito, eu não era estranha. Assim, o meu jeito de falar não causava estranhamento, né? As comidas que as pessoas serviam nos botecos eram parecidas com comidas que eu também já era familiar, assim. Então, não era exatamente a casa do norte para eu comer comida nordestina. Eu conseguia comer comidas que eram consumidas ali na minha casa, né? Em botecos do bairro, enfim. E aquilo, de algum jeito, para quem estava chegando, era muito forte, assim, uma sensação de pertencimento. Então, a gente começou a pensar esse projeto com esses pais, com essas histórias desses migrantes nordestinos, que a maioria relatava a fuga da seca e, de repente, fugir das águas, né? Então, a gente começa um processo de registro de um espetáculo partindo da perspectiva do teatro documentário, que era algo que já me interessava, mas eu sabia pouco, e era algo que todos os 3 tinham muito interesse em investigar. Então, a gente começa o Estopou Balaio nessa perspectiva de munir o audiovisual, inclusive, munir a pesquisa com entrevistas, com gravadores, com câmeras, para que a gente pudesse colher essas histórias reais e pudesse desenvolver um material em cima do material biográfico que a gente estava colhendo. E, ao mesmo tempo, também olhando e falando assim, mas não deveria ser a gente que devia estar em cena. Quem devia estar em cena é quem é o detentor dessa narrativa. Então, a gente começa a encontrar jovens no bairro que também se interessam em atuar, que também querem estar junto com a gente. E aí a gente monta o coletivo Estopou Balaio com essa juventude, parte moradora do bairro e parte estrangeira, né? E foi na pesquisa do coletivo Estopou Balaio que a gente começa a desenvolver o meu interesse, assim, já vinha esse interesse pelo audiovisual, mas que a gente começa a ter consciência de que isso servia também à linguagem teatral, assim. Então, a gente começa nesse processo de montagem dos espetáculos a investigar o audiovisual, assim. Ainda não era fazendo filmes, mas era registrando os processos e compreendendo esses materiais como materiais cênicos e tal. E aí eu venho para a IC para fazer um curso de interpretação para cinema, conheço o Cristiano Burlan, e aí ele me convida para fazer um filme, que é o Hamlet. E aí, durante esse filme, a gente começa uma parceria longeva, assim, que a gente ainda continua nessa parceria, né, realizando muitos filmes ainda bem, filmes e séries, enfim, a gente tem feito bastante coisa. E, inclusive, ele fez um documentário sobre o Estopou Balaio, que a gente rodou, acho que em 2015, se eu não me engano. A gente estreou entre 2015 e 2016. Ele chegou até a ir para o circuito de cinema, assim, pela distribuição da SP Cine. Mas é isso, assim, a minha vivência com o teatro, acho que ela abre muitos caminhos mesmo, inclusive o caminho, assim, do interesse pelo cinema, né? Legal você comentar isso, Ana, sobre o Hamlet, né? Porque ontem você também teve a oportunidade de contar pra gente que o Hamlet foi gravado aqui nesse estúdio que a gente está agora, né? Uhum. E eu fiquei muito surpresa, assim, de ver como a sua história, de alguma forma, em momentos muito especiais, se cruza também com esse espaço da escola, né? Então, eu achei especial, assim, ter você aqui ontem com a gente na semana de orientação e de saber que você tinha sido aluna, que você filmou o Hamlet aqui. E acho que tinha mais alguma outra coisa. E agora a gente está aqui gravando o Caixa Preta, né? O seu Caixa Preta, que é justamente para a gente entender um pouco do teu processo, né? A gente aqui, como uma escola de cinema, né? A gente tem muito interesse em saber como cada artista encontrou o seu caminho, né, para chegar a esse momento de estar aqui hoje dividindo a sua trajetória e esse momento de reconhecimento tão especial que você está tendo em relação ao teu filme de documentário, que é o Eu Também Não Gozei, como eu li aqui na apresentação inicial. Eu acho que talvez seja um salto muito grande na tua história, mas a gente pode, de repente, falar um pouco sobre esse processo também, né? Como foi para você perceber, assim, dentro da sua trajetória, e você pode
enfim, se quiser contar um pouco mais sobre Hamlet, sobre o roteiro de A Mãe, fica à vontade, assim, porque Mãe também é um filme belíssimo que a Ana roteirizou junto, né, em parceria com o Cristiano Burlan, que é um filme muito lindo que também foi rodado, né, no Jardim Romano. No Jardim Romano. Fiquei com medo de falar Vila Romano, Jardim Romano. E eu acho que você pode contar também um pouco sobre esse processo pra gente, assim, de desenvolvimento, do seu desenvolvimento como artista, né? E até o surgimento dessa história. Enfim, como você... Eu queria relembrar algumas, porque eu também fiquei pensando nisso, de quantas vezes eu vim para a IC em momentos diferentes a ser aluna. Eu também já fui professora no curso de interpretação, quando o Cristiano também dava aula aqui. Mas eu já estive aqui acompanhando o set do Hamlet. A minha cena no Hamlet, a gente não filmou aqui exatamente, mas era uma cena muito icônica de uma marionete do Hamlet com fantasma. E a gente rodou ela aqui num traveling. Então eu lembro muito, assim, foi uma das cenas que mais me marcam, assim, no Hamlet. Mas a gente rodou aqui o antes do fim. Uhum. Eu fiz aqui também o teste de elenco para o curta Entre, que é esse que você assistiu. No ano passado a gente rodou o filme do Cristiano, que você também participa, né? Sim. Que é um filme que ainda está em montagem, agora entrou para montagem, né? Mas a gente rodou o filme inteiro aqui, né? Ele fez todas as cenas aqui. Vou fazer então um apanhado, assim, um pouco do... Vou começar do Eu Também Não Gozei. Na verdade, eu acho que é importante dizer que na minha trajetória, boa parte dos filmes e dos projetos em cinema que eu desenvolvi foram feitos de forma independente, sem recursos ou com recursos próprios, né? O que eu costumo dizer que eu não me honro com isso, não acho que isso é romantizar. Infelizmente, foi as circunstâncias que foram possíveis, assim. Eu não tinha condições de esperar situações ideais para realizar alguns filmes, e eles tinham uma urgência de serem feitos que ou eu perdia o tempo deles, porque se eu esperasse alguma aprovação, se eu tivesse que me submeter a algum processo seletivo, eu já não teria mais tempo para isso, ou porque eu tentei os processos e não fui contemplada, enfim. Então, boa parte da minha cinematografia é feita por filmes independentes, feitos com recursos de amigos, normalmente, com apoio direto de alguns amigos. A maioria dos filmes do Cristiano são assim, né? E a gente tem uma parceria de filmes e de longas, principalmente, que a gente fez nessas circunstâncias. Mas a gente teve algumas outras experiências que foram experiências com editais públicos e tal, e que geram outras questões, outros dilemas, né? Mas o Eu Também Não Gozei, ele faz parte dessa leva de filmes que a gente não tinha condições de esperar a situação ideal, porque quando eu soube das circunstâncias da gravidez de Letícia, né, que é uma amiga, mas é uma amiga que a gente já não tinha contato próximo há alguns anos, eu falei, essa história é um filme. A coragem da Letícia, grávida, sem saber quem era o pai do filho dela, mas disposta a ir atrás dos caras, indo atrás deles e falando, quando esse filho nascer, eu preciso fazer o DNA com todos vocês. Eu achava aquilo assim de uma pulsão de vida, de coragem, de ousadia, de honestidade. Pegava em mim em muitos lugares. Assim, eu falava, essa história é um filme. E quando eu ouvi essa história, que é uma outra amiga me conta dessa história, eu falo, gente, eu preciso falar com a Letícia, eu preciso fazer um filme. Assim, para mim foi instantâneo o fato de que era preciso acompanhar aquela história. Eu não sabia exatamente onde esse filme iria dar, quando é que eu iria parar de filmar. Eu não saberia se o primeiro exame iria ser positivo, se o segundo, né, se o terceiro. Eram 4 possibilidades. Eu não sabia onde parar o filme. Eu não sabia em que momento eu diria, pronto, agora terminamos, a gente fechou o filme, né? Não fazia ideia. Mas tinha uma urgência, ela já estava com 3 meses de gravidez, e a gravidez era um momento importante para ser filmado, que a gente abriu câmera 1 semana depois da primeira conversa com ela. Então eu sento com ela, faço o convite, ela aceita, eu convido várias amigas, muitas da Arenga Filmes, né, para tocar esse projeto junto, porque era preciso ter gente próxima, íntima, para construir esse espaço de intimidade com a personagem, né, porque a Letícia não me conhecia, mas a gente também já não estava tão próxima, mas não conhecia nenhuma das outras. E a gente precisou, ao longo dos 2 anos seguintes,
entrar na vida de Letícia, na casa de Letícia, de uma forma que também não fosse tão artificial, né? De que a câmera, de alguma maneira, encontrasse uma distância justa, mas íntima também, né? Assim, de como acompanhar essa vida da Letícia sem ser algo tão invasivo, porque é muito duro uma câmera, né? Já não tem como não ser. Mas era como conquistar esse lugar de intimidade. Então, Eu Também Não Gozei faz parte dessa leva de filmes que a gente fez nessas circunstâncias e que a gente, enfim, estreou esse ano. Depois, imagina que a gente começou em 2018, em janeiro de 2018, a gente está filmando. Final de 2017, eu faço a conversa com a Letícia e eu acho que a gente filma uma primeira entrevista. Então, são 6 anos até estrear. Porque a gente levou muito tempo para conseguir estrear. A criança está na faculdade já. Como ele chama? Chama Pedro. O Pedro. É muito fofo. A gente acompanhou a vida do Pedro, a gente acompanhou a gravidez inteira e depois acompanhou o primeiro ano do Pedro. Assim, ele já um pouco mais de um ano e pouquinho, a gente para de filmar, né? Mas de lá para cá muita coisa aconteceu na vida da Letícia, na vida do Pedro e na vida do filme também, né? Então é isso. Mas aí a gente tem, por exemplo, Mãe foi uma outra experiência que a gente teve, que foi uma experiência com apoio do Fomento ao Cinema, do Fomento do Cinema Paulista e do Fundo Setorial. Então a gente conseguiu fazer com um orçamento, né? Mais justo para pagar a equipe e tudo mais. E a gente rodou o filme quase todo no Jardim Romano, o que foi um impacto assim, muito positivo para a comunidade, porque a gente conseguiu... Eu apostei que o filme poderia acontecer lá, né? Apostei que a comunidade iria estar totalmente acolhendo as filmagens e tal, e de fato isso aconteceu, e a equipe de produção amou filmar lá, inclusive voltou para filmar outras coisas depois, fora, assim... filmaram uma série, um longa, enfim. E foi muito especial, porque a gente conseguiu emplacar também atores do bairro no elenco principal, né? Então, assim, foi muito especial. O Dustin, né, que é o meu parceiro também do Coletivo Estopou Balaio, ele faz o filho da Marcélia Cartacho, e ele tá brilhante, assim. O Rubinho, que é o Ruby Brown, ele é o personagem que faz o amigo do filho da Marcélia, né? Ele também é do Romano. E, enfim, são parceiros que estão ali, que não eram atores, não tinham a expertise da atuação, mas que são rappers, e rappers têm a expertise, enfim, de lidar com improviso, né? E então, apostamos neles e ficamos muito felizes, assim, com tudo. É incrível. Esse impacto que o seu trabalho, né, o trabalho dos seus parceiros tem na vida daquelas pessoas, assim, é muito emocionante. Ver quando a arte realmente transforma, assim, né, um espaço e tantas vidas, né? Por isso que eu fico realmente emocionada, assim, porque eu acho muito admirável. E sobre Mãe também, que foi uma grata surpresa, né, o resultado e a recepção das pessoas, né? É um filme dos meus preferidos do Burlan, assim, eu acho muito lindo, muito triste também, só de lembrar eu já começo a chorar, porque é realmente uma história muito dura, né, de uma realidade muito, muito real e crua, que é também papel do cinema, né, sempre, não só, mas representar e dar voz para essas mães, né, que passam por situação de violência contra seus filhos, né, que estão ali lutando para manter seus filhos vivos, né, num bairro de periferia. Realmente é um filme muito importante, assim. E dentro da sua trajetória, eu acho que é difícil você hoje em dia se definir só como atriz, porque você não é só uma atriz, né? E que eu acho que é bonito, assim, da trajetória do artista de teatro, e eu percebo uma diferença muito grande, assim, quando alguém vem do teatro, que é essa sensação, não é a sensação, é essa vocação para a trupe, né? Essa vocação para vamos fazer o que é preciso. Coletiva. Né? Costurar o figurino, arrumar o cenário, ir para a bilheteria, fechar as coisas e pensar no projeto, no borderô e tudo que tem que ser feito, né? Então, esse espírito que você traz para o cinema, eu acho que você aprendeu, né, imagino, dentro desse lugar que o teatro traz pra gente, desse pensamento do tipo, vamos lá, vocês têm que fazer. Exatamente. Ninguém vai aparecer, não vai vir uma fada encantada e fazer um filme para você. Você vai ter que construir esse espaço. E você tem construído esse lugar, né? Agora, você também contou ontem que já está escrevendo
como roteirista contratada, que agora você está inaugurando uma nova fase da sua vida também, de ser contratada para fazer coisas, não ter que carregar todo o piano, né? Na verdade, construir o piano, não só carregar o piano para poder tocar. O que você vislumbra assim, para a sua trajetória como artista nesse momento? Assim? O que você tem mais desejo de fazer a partir de agora, nesse momento da sua trajetória? Realmente, assim, é algo bem novo que tem acontecido, né? Porque, de fato, em toda a minha trajetória, sempre, todos os projetos que eu estive envolvida, de alguma maneira eu participava da produção, da gestão desse projeto, assim, né? Então, nunca vivi um processo de ser selecionada para um elenco, por exemplo, né? De fazer parte de um espetáculo, porque participei de uma seleção de um elenco. E fui chamada, passei num teste e fui chamada, assim. Quando eu faço o teste, eu não passo, e quando eu essa era a vida, assim, né? Daí eu falava, o que tudo isso causa de constrangimento e também de, ao mesmo tempo, uma sensação de incapacidade, me falavam, eu acho que o caminho é você, então, investigar os teus desejos e juntar a tua galera e fazer junto, fazer esse sonho acontecer de forma coletiva, né? E é isso, eu venho do teatro de grupo e eu acho que o cinema que eu faço é também um cinema de grupo. Não existe essa categoria, mas eu acho que se existisse, eu acho que ela daria conta um pouco da experiência do que a gente vive, assim, de um cinema de grupo, né? Um cinema de grupo seria equivalente a um teatro de grupo, no sentido em que esse cinema gestado colaborativamente, com uma horizontalidade assim, no pensamento, né? Sem essas hierarquias pré-concebidas, né? Sem que a gente precise achar que existe alguém dono de um projeto, que o filme é de alguém, né? O filme, mesmo que eu assine a direção do Eu Também Não Gozei, o filme não é um filme de Ana Carolina Marinho, é a direção de Ana Carolina Marinho. O filme é de todas nós, assim, né? O filme é da Letícia, que é personagem roteirista também, né? Então também venho de uma leva, inclusive assim, pela experiência do Cristiano, de entender que o elenco ele também é partícipe do roteiro. Né, assim, ainda mais nesse esquema de cinema que a gente faz, né, que tem um espaço para o improviso muito grande, né? Então, assim, eu acho que eu venho de uma leva de experiências que me conduziram nesse pensamento de um cinema de grupo, né, de um cinema coletivo. Por isso que para mim faz sentido fazer parte de uma coletiva de cinema, né, que é a Arenga Filmes, e que a gente faz esse rodízio de funções. Então, assim, respondendo a tua pergunta, meu desejo é que, de fato, essas experiências coletivas elas consigam ter fôlego de existência, né? Então, para isso que a gente consiga ganhar editais públicos, financiamentos necessários para esses sonhos coletivos, né? E que as pessoas também compreendam o meu trabalho de uma forma mais ampla, assim, né? De que tem sido muito interessante ser roteirista contratada, por exemplo, né? Tem sido uma experiência muito diferente, assim, e ao mesmo tempo incrível, porque é você mergulhar no sonho de outra pessoa, né? E que também precisa de um espaço de muita generosidade nisso, porque você precisa acreditar que aquilo é uma super história e que aquilo e que eu vou me dedicar àquilo, e isso é algo novo relativamente. E tem que se apaixonar pelos personagens, pela história, porque quando você é criadora como você escreve das suas criações, tem essa motivação. A paixão já está lá, né? Exato. E aí você tem que se apaixonar, que é um pouco o que o Gabriel Garcia Marques fala no Alugue-me para Sonhar. Não sei se você lembra desse livro dele, que é justamente sobre o processo dele se debruçando dentro da escola de Havana, de cinema, ensinando os alunos como escrever para o outro, né? É incrível a gente pensar nisso, mas se a gente não se apaixona como escritoras, é difícil. É difícil você escrever sem ter essa sensibilidade. E né? várias vezes, inclusive, eu estive em momentos com os meus parceiros que eu falo, eu não consigo embarcar nesse projeto como roteirista, por exemplo, porque eu não consigo sonhar ele junto, eu não me apaixonei por ele. Mas, eu estou nas outras funções, que, óbvio, acho que o importante é todas as funções estarem apaixonadas, mas é que o roteiro tem um lugar de você realmente ter que acreditar naquilo, assim, de tal maneira
que não tem muito um distanciamento. Eu acho muito difícil não me apaixonar e mesmo assim ter que roteirizar alguma coisa, né? Então tem sido um exercício de compreender como é isso, como é esse processo de se apaixonar por um sonho que não foi gestado por você, mas que ao mesmo tempo te mobiliza, te impacta, né? E aí, por exemplo, também entender esses lugares de que a expectativa que você tem de mim, eu acolho, mas eu também te devolvo outras coisas. Tudo bem irmos por esses outros caminhos? E aí tem sido muito bom para mim, porque essas pessoas estão dizendo, tudo bem ir por esses outros caminhos que a gente não pensava. Então, que massa que você apresentou esses outros caminhos e vamos por eles, assim. Mas isso era algo que eu também nem pensava que era possível, que eu achava que esses contratos, quando eu vinha de fora, era uma coisa muito... O que eu imagino que seja várias pessoas devem viver essas experiências, né? Mais engessadas, assim, que você é quase uma prestadora de serviço que não consegue criar, de fato, sair um pouco de algumas expectativas já impostas. Mas eu tenho vivido uma experiência de muita liberdade, assim. Então, tem sido muito especial. Então, eu desejo que essas experiências continuem acontecendo e, sobretudo, que exista fôlego para as experiências coletivas, porque elas são que alimentam meus sonhos diariamente, assim. Que lindo. Vocês têm uma sede no Jardim Romano e ela é mantida também através dos editais da prefeitura, Exatamente. as leis de incentivo. A gente nunca acessou lei de incentivo, mas a gente acessa editais públicos, então... A gente nunca acessou, acho que por falta de expertise mesmo, tá? Porque, enfim, acho que são caminhos possíveis para outras coletividades, enfim, para muita gente que eu conheço, eu sei que são caminhos possíveis, mas a gente só acessa editais públicos do município e do estado, então, principalmente Fomento ao Teatro e PROAX, assim, basicamente são os editais que a gente acessa. Então, a gente tem uma sede que ela tem 2 andares, ela tem a garagem dela foi transformada num teatro, é um teatro-garagem, né? Tem suas limitações, não tem um pé direito alto, nada, é uma garagem de teatro, mas com uma caixa preta, com varas de luz. A gente tem um primeiro andar com camarim, um segundo andar com a sala de dança, de ensaios, enfim, com pisos de madeira, linóleo. A gente equipou a casa inteira, assim. Para ser esse centro cultural. Para ser esse espaço cultural e que recebe outras coletividades também. Então, temos várias outras coletividades de dança, de circo, de rap, que ocupam a casa como coletivos residentes e ensaiam e desenvolvem suas apresentações nesse espaço. O meu grupo, especificamente, utiliza muito pouco o espaço para apresentação, porque a maior parte dos nossos espetáculos são na rua. São espetáculos itinerantes. Então, a gente nem utiliza a nossa casa, a gente montou ela toda desse jeito, mais para acolher as outras coletividades e para os nossos ensaios. Mas é um espaço de cultura que, neste momento, inclusive, o espaço de cultura que tinha da prefeitura no Jardim Romano, que é o Céu Três Pontes, ele está interditado há alguns anos e sem previsão de reabertura, por risco de explosão no solo, um vazamento de gás, enfim, nem sei explicar direito, mas ele está fechado. Ele deve ter sido construído em cima de um terreno que era tipo um aterro, provavelmente, alguma coisa assim. E aí, por exemplo, várias atividades da prefeitura, como PIA, vocacional, essas atividades que aconteciam no céu, acontecem há alguns anos na Casa Balaio. Que incrível. Então, porque não tem o equipamento da prefeitura não está lá, né? Então, é isso, a casa acaba acolhendo essas outras atividades também, assim. Ai, Ana, você podia sair como vereadora para o Jardim Romano. Eu acho que você ia ser eleita e tem um caminho da arte política, né, dessa transformação social, que às vezes o limiar fica, né, nesse... Né, é uma piada, tá? Não pense que eu esteja achando que é verdade. Porque eu fiquei assim, não, a pessoa vai achar que eu tô, de fato... Mas não seria... Eu votaria em você. Porque é muita transformação, né, na vida dessas pessoas. Então, eu acho que deve ter... Mas eu não faço isso sozinha, tá? Então, acho que tem outros nomes... Talvez até mais interessante no coletivo, se fosse para sair brincando. Fosse para brincar de vereador do Estopor Balaio. Talvez alguns até que são moradores do bairro, enfim, que tem outras entradas também, né, no território, Sim, assim. Com certeza. E quando você pensa, assim, também na Ana Carolina Marinho, que saiu de Natal,
e veio para São Paulo né, em busca desse sonho, né, essa retirante, sonhadora, que eu também me identifico muito, porque também sou uma retirante de Rondônia que veio para São Paulo também atrás desse sonho de ser atriz. Então, me sinto muito contemplada de te ouvir, assim. O que você, hoje, olhando para a sua trajetória, sente, assim, em relação a essa garota lá de trás e onde você está agora, assim? Pensando que muita gente que vai te escutar aqui, nesse programa, são pessoas que às vezes sonham em vir para São Paulo, estudar na EC, porque gostariam de trabalhar com cinema, e tem muitos medos, né? Porque o medo é uma constante, mas tem esse lugar de ter que enfrentar e ter coragem de ir, de ter apoio. Então é mais para te incentivar a fazer uma fala, assim, para essas pessoas que precisam às vezes desse empurrãozinho, sabe? Para ter coragem de transformar o sonho numa ação. Você pode pensar isso em relação a essa Ana ou alguém que está te ouvindo, assistindo esse programa, que também gostaria de estar vivendo o que você está vivendo agora. O que você acha que foi mais importante, assim, na sua trajetória? Eu acho que é algo que eu até comentei ontem, quando fizeram uma pergunta que não era essa, mas era parecida e que me mobilizou nesse mesmo lugar que está me mobilizando essa tua pergunta, que é um pouco de quais as estratégias para enfrentar São Paulo, para sobreviver a São Paulo. Porque eu tenho muitos amigos que retornam e que não conseguem dar conta dessa experiência da migração mesmo. E eu acho que tem muitas coisas que fazem isso acontecer com muitas pessoas, né? Da experiência ser traumática, de ser muito dolorosa, de ser difícil. Mas eu acho que a minha Ana Carolina, de 19 anos, ela entendia que o que há de ser tem muita força. Isso significa coisas maravilhosas, mas também podem ser coisas terríveis. Mas o que há de ser tem muita força. Essa é uma frase que me mobiliza mesmo, assim, de pensar que segue adiante, segue caminhar, né? Assim, acreditando numa justeza das coisas, numa ética sobre a vida e sobre as relações, assim, que eu acredito muito, que eu acho que tem muito a ver sobre esse chão do teatro de grupo, esse chão desse cinema de grupo que eu acredito, e que é com quem eu quero me aliançar. E aí ontem eu falei um pouco disso, assim, encontra tuas alianças, encontra tuas parcerias, né? Encontra quem vibra em frequências parecidas com as suas. E eu não estou falando para você ficar só perto de pessoas que são idênticas a você, não é sobre isso. Mas são pessoas que vibram e ressoam coisas parecidas, assim, num fôlego de vida mesmo, né? Então, eu diria isso, assim, ainda mais para quem migra, eu diria que a minha principal estratégia foi me aliançar com outros migrantes. Né? A maior parte dos meus amigos são migrantes e a maior parte eu não conhecia eles antes. Eu conheci eles aqui e construí essa amizade aqui. Mas a maior parte dos meus amigos e das pessoas com quem eu convivo são de imigrantes, né? Então, eu acredito que para quem está vivendo a experiência de atravessamento nessa cidade por muitos recortes, pela migração, por recortes raciais, recortes de gênero, eu acho que se aliançar com outras pessoas que vivem os mesmos atravessamentos é uma espécie de fortalecimento mesmo, né? De construção de casa, né? Que é o aquilombamento, que é, enfim, essas perspectivas de narrativas, né? De fortalecimento comunitário, para mim faz muito sentido, né? O que eu faço no teatro é uma arte em comunidade, porque para mim faz sentido que o território esteja junto, né? Que a gente dialogue. Eu sempre penso nisso, não faz sentido eu caminhar sozinha, eu preciso caminhar em bando, porque se eu caminho em bando e alguém também dá um passo adiante, ele também está me levando junto. Né? Mas se eu estou caminhando só e eu dou um passo adiante e não levo ninguém, se outra pessoa... E ali eu não consigo mais caminhar porque tô fraca, tô com a saúde debilitada, tô não sei o quê. E tem outra pessoa, essa pessoa não me leva junto. Então, eu acho que é uma estratégia essa do ajuntamento, assim, né?
que eu acho que é uma estratégia de sobrevivência, porque nem sempre você tem força suficiente para levantar e fazer, hoje eu vou produzir minhas coisas, né? Eu sei que tem muitas coisas que me permitiram, nos privilégios de uma branquitude também, ter forças para acordar e levantar e falar, eu vou produzir meu próprio projeto. Levei um monte de não, mas mesmo assim eu vou seguir. Eu sei que tem também coisas nesse privilégio, né, que permite que a gente faça isso. Sei que outras pessoas não vão ter nesse lugar esse privilégio, mas eu acho que essas alianças constroem um terreno fértil assim, para a construção sólida, sabe? Então, eu diria isso. Eu diria, se aliance, encontre suas parcerias. Caminhar só é muito doloroso. Ainda mais nas artes, né? A gente não faz um cinema em bando. Num set, tem 50 pessoas. É muito impressionante. A gente, quando assiste um filme, não faz ideia da quantidade de pessoas que estão ali atrás. Então, se você não está aliançado com essas pessoas, inclusive, assim, isso também, de algum jeito, vai estar expresso no teu filme. Na minha sensação, né? De quando você fala, eu só contratei aquela pessoa, mas eu não lido bem com ela, enfim. Eu sinto que isso, de algum jeito, escapa para a tela, sim, sabe? Também. E a mesma coisa para o teatro, enfim. Então, encontrar, assim, quem está ali caminhando junto e colar nela e vamos embora. Ter os mesmos objetivos, valores, né? E vontade. Que legal, Ana. Foi incrível conversar com você. Eu agradeço muito você ter participado da Semana de Orientação. Agradeço também a sua participação aqui no Caixa Preta. O nosso programa vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal, no iCinematic. E tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, de dizer, de deixar gravado aqui nesse momento? Eu queria agradecer o convite de vocês. Assim, eu fiquei muito surpresa, inclusive, com o convite. Fiquei feliz. Ao mesmo tempo, é isso. Você não tem como receber esse convite sem fazer essa trajetória de quantas vezes estive na IC, né, como aluna, como professora, como atriz, como, né, produzindo alguma coisa aqui dentro. Enfim, é tão bonito ver tudo isso, então eu agradeço por permitirem, enfim, esse compartilhamento, né, com outras pessoas. Vida longa à escola, porque eu acho que esses espaços de formação são fundamentais, assim, para oxigenar mesmo. Sim. É o espaço que a gente encontra os parceiros. Veja, um dos meus grandes parceiros eu encontro nesta escola. Então, se não fosse esse espaço também, assim, de encontrar os parceiros que eu vou seguir junto, né? Acho que a escola é esse espaço de oxigenar mesmo. Então, vida longa à escola, vida longa ao Caixa Preta. Obrigada pela recepção e por tudo. Você é muito adorável e admirável. Eu vou encerrar porque eu tô apaixonada pela Ana. Então a gente encerra aqui, porque não tenho mais o que dizer para essa garota incrível. Parabéns pela sua trajetória. Eu me emociono muito de te ouvir, viu? Parabéns. Obrigada, que é isso, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, equipe. Almir, Guilherme tá ali. Os meninos da edição, todo mundo que está assistindo. É isso. Obrigada.